Maravilha, pessoal. Então, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra, à nossa aula online sobre como a gente pode utilizar as estratégias no tênis para vencer mais jogos. Como é que a gente consegue utilizar as estratégias mentais, as estratégias táticas do jogo e as estratégias perceptivas. Da onde surgiu essa ideia? Deixa eu só clarear rapidamente para vocês. Essa ideia surgiu da minha percepção de que pouco se faz sobre a parte estratégica no tênis. Poucas pessoas têm treinado, poucas pessoas estão realmente entendendo como utilizar a estratégia, a importância de se utilizar, de ter uma mente estratégica, não só no tênis, né? Da gente ter uma mente estratégica para a nossa vida. E eu vou falar um pouco disso, como a gente cria essa mente estratégica, como é que a gente consegue desenvolver um pouco mais a nossa mente estratégica. Ok? Importante, rápido, um aviso rápido, todo mundo que estiver entrando, todo mundo que estiver chegando, já deixa o microfone no mudo, para que qualquer barulho que faça aí na casa de vocês reflete para todo mundo. Ok? Então, se puder deixar o microfone mutado. Nós temos o espaço do chat, o chat vocês podem deixar perguntas, as perguntas são super bem-vindas. Na maioria das vezes eu vou deixar para responder elas no final da nossa conversa, nós vamos ter um espaço para perguntas e respostas. Tá ok? Então, também outra coisa que eu gosto de falar sempre nessas aulas é que é sempre uma satisfação, é uma grande honra poder estar aqui falando sobre o tênis. É um esporte que eu sou absurdamente apaixonado. A minha vida ela é pautada pelo tênis há mais de 15 anos, desde a minha formação. E ter pessoas que estão dispostas a aprender, pessoas que resolveram que podem mais, pessoas que decidiram que podem fazer mais e decidiram dedicar um pouquinho do seu tempo para aprender. Vocês são pessoas diferenciadas, então eu já parabenizo vocês por estarem aqui. Muita gente disse que quer melhorar, muita gente não aguenta mais os resultados que tem, muita gente quer fazer coisas diferentes, mas pouca gente está disposta a realmente a mudar. As pessoas querem mudança, mas estão um pouco dispostas a mudar, e o fato de você estar aqui mostra que você tem um fator diferencial e é uma honra poder contar com você aqui. Ok? Então, vai entrando pessoas aí, na hora que as pessoas forem entrando, eu vou estar dando ainda boa noite para algumas pessoas aí nos próximos minutos, mas nós vamos já começar a tocar a nossa palestra a partir daqui. Cadê? Aqui. Todos vendo a minha tela? Ok? Então, como assim? Como é que a gente pode utilizar as estratégias mentais perceptivas para vocês terem resultados incríveis sem precisar dobrar a carga de treinamentos? Primeiro, eu queria fazer algumas perguntas para saber se eu estou falando com as pessoas certas, se nós estamos no lugar certo, se você veio parar numa aula certa para você, tá? Alguém aqui já perdeu algum jogo e achou que o adversário era pior que você? Pode me respondendo aí no chat, tá? Quem quiser. Alguém aqui já passou bola para o outro lado esperando o adversário errar? Ao invés de atacar a bola, sabe, você só jogou para o outro lado e ficou esperando o adversário errar, torcendo para ele errar? Alguém aqui já teve uma performance, essa é clássica, né? Alguém aqui já teve performance abaixo nos jogos que teve no treino? Não conseguiu jogar tão bem quanto no treino? No treino é um leão, no jogo não consegue ter a mesma performance? Alguém aqui acredita que se ter uma boa estratégia vai ajudar a vencer mais jogos? Se você conseguir criar uma mente estratégica, você vai conseguir vencer mais jogos? Alguém aqui tem dificuldade em ler o jogo e definir o que fazer? Conseguir ter a leitura clara do jogo, do adversário, das suas possibilidades e conseguir vencer os jogos? E a pergunta mais importante, alguém aqui quer ter performances incríveis no tênis, quer jogar como nunca, ter resultados incríveis, ter performances maravilhosas? Acredito que aqui todos queiram isso. E se você disse sim para alguma dessas respostas, você sim está no lugar certo. E vai ser a minha missão de hoje, fazer você sair daqui melhor do que você entrou. Essa é a minha proposta, essa é a minha ideia, que você consiga ter um pouquinho de aprendizado hoje, que você saia daqui, nossa, agora eu tenho uma coisa nova para aplicar a partir de amanhã, tá? Então, a partir de amanhã, você já começa a aplicar tudo que você vai ver aqui hoje.
E quem sou eu para falar tudo isso com você, né? O meu nome é Daniel Moraes, eu sou um coach sou coach de alta performance. Eu já tenho mais de 8 formações de coach. A minha formação inicial foi educação física. Logo que eu me formei em educação física, eu fui trabalhar com tênis e desde então não parei mais de trabalhar com tênis. Mas isso tudo é o que eu faço, é a minha profissão. Mas o que eu faço de verdade é ajudar tenistas, desde crianças e jovens em busca de um sonho, se tornar esportistas. Passando por empresários, diretores, gerentes, que estão em busca de um controle das suas emoções para melhorar os seus resultados no esporte e na vida. Isso é o que eu faço de verdade, ajudar pessoas a se desenvolver, a chegar no melhor que elas podem. Eu sempre digo que a minha especialidade não é o coaching. O coaching é a ferramenta que eu utilizo. O que eu faço de verdade é gerar resultado para as pessoas. Tá ok? Então, o que nós vamos ver nessa aula de hoje? Nós vamos ver os 7 passos para você montar a sua estratégia. Existem 7 passos, 7 coisas que você precisa observar para você começar a montar a sua estratégia de uma forma eficiente. Nós vamos ver também o elemento principal que todo tenista deve dominar. Se você joga tênis e você quer ganhar no tênis, você precisa dominar esse elemento. Nós vamos ver ele hoje. Eu vou fazer uma análise de alguns vídeos para a gente ver bem na prática com alguns jogadores como isso tudo que eu vou falar, como funciona. E no final eu vou dar uma oportunidade aí para quem quiser dar andamento, quiser ter melhores resultados de fato. Tá certo, pessoal? Então, se alguém tiver alguma pergunta, o pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, uma boa noite. A ideia de hoje, como eu falei no começo, é mostrar que existe um caminho para a gente montar estratégias e conseguir ter melhores resultados. Ok? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí no chat, que ela vai ser respondida até o final do dia. Se eu não responder durante a palestra, no final eu vou dar um tempinho para perguntas e respostas. Tá certo? Então, eu queria, antes de falar disso, eu queria contar a história do Rafa. Deixa eu parar aqui. Esse aqui é o Rafael Gonçalves, é o nome dele. Por que eu vou contar a história dele? Porque que isso tem a ver com a estratégia? A minha vida no tênis, assim que eu me formei, eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre a psicologia no esporte, sobre a importância do trabalho do técnico na categoria juvenil do tênis. E naquele ano era de 2006, de 2006 para 2007, eu vivia em campeonatos de tênis. Eu conversei com todos os técnicos e professores e atletas, perguntando qual era a importância da parte mental no tênis. E o que era feito? Então, as pessoas me falavam que era mais de 90% importante. Por outro lado, 100% das pessoas me disseram que não trabalhavam, que não faziam nada a respeito disso. E ali eu percebi que existia uma grande lacuna entre o que as pessoas queriam e o que elas estavam fazendo. Não havia uma estratégia, não havia um plano de ação, não havia nada. Havia só uma vontade. Todo mundo queria chegar a ser tenista profissional. Porém, ninguém tinha uma estratégia voltada para isso. Ninguém tinha o real desejo de fazer isso. Então, assim que eu me formo, eu vou trabalhar num projeto chamado Clube Escola. No Clube Escola, era um projeto da prefeitura e eu não tinha nenhum acesso a nada, eu só tinha algumas saquetinhas de plástico e uma rede e nunca tinha atuado como professor de fato de direito. E eu recebo aquela oportunidade. A oportunidade foi dada pela Patrícia Medrado, não sei se alguns aqui conhecem ela. A partir desse momento em que eu começo a dar essa aula, que eu começo a dar essas aulas, que eu começo a pegar os primeiros alunos, eu começo aquilo me encanta, aquilo começa a mexer comigo. Eu trabalhava numa quadra poliesportiva que nem pintada, nem quadra de tênis era. E eu começo a motivar as pessoas, começo a angariar alunos. Enfim, no final daquele ano, eu termino aquele ano com mais de 100 alunos naquele projeto. Aquele projeto ele foi um trampolim para que eu chegasse no projeto no centro de treinamento do Pacaembu. Nesse centro de treinamento, eu comecei a treinar jovens que se destacaram nos projetos. Então, o Clube Escola ele era feito de várias células, né, vários núcleos. Então, tinha na Zona Norte, aqui de São Paulo, onde eu trabalhava, tinha na Zona Leste, tinha na Zona Oeste, tinha em vários polos. Os melhores que se destacavam iriam para esse centro de treinamento, que era o centro de excelência. No final do ano de 2008, eu saio do projeto e vou morar na Austrália. No que eu moro na Austrália, por uma coisa divina, eu moro do lado de uma academia de tênis, onde eu
consigo me desenvolver ainda mais e recebo o convite para voltar e trabalhar nesse centro, onde já tinha os melhores desse projeto. E um deles era o Rafael Gonçalves. Como vários garotos, como várias histórias de superação no Brasil, ele era um garoto que ele simplesmente resolveu, ele decidiu que ele ia contrariar as estatísticas. Ele pegava um trem da Zona Leste para o Pacaembu, aqui em São Paulo, para quem não conhece, ele levava pelo menos 2h30 de manhã para chegar às 8 em ponto, ele treinava de manhã, e ficava até às 11 da manhã, e pegava mais 2h30 para voltar, para dar tempo de chegar na escola. E pegava o trem cheio, e tinha muita vontade, e era um garoto que não faltava, era um garoto que se interessava. Ele simplesmente decidiu que ia jogar tênis. O tênis encantou a vida dele, ele não tinha condição de se manter. Ele não tinha a menor condição financeira de continuar jogando tênis. Só que ele criou uma estratégia na cabeça dele. No primeiro momento que a gente recebe o Rafa, a gente percebeu que ele tinha algumas deficiências. E aí, eu e os outros 2 técnicos, que a gente trabalhava numa equipe de 3, nós chegamos para ele falando, Rafa, se você quer realmente jogar tênis, ele era um garoto que o estilo dele era ataque. O estilo dele era agressivo. Ele tinha que jogar atacando porque ele tinha esse estilo. Só que ele tinha uma empunhadura que era absurdamente virada. Absurdamente. Ele tinha uma full ester que a gente falou assim, cara, se você quiser realmente dar esses próximos passos, chegar num nível maior, e aí a prefeitura naquela época subsidiava alguns torneios, esse torneio que eu tô na foto com ele, foi um torneio na Portuguesa, que ele foi campeão. Ele tinha que criar uma estratégia na cabeça dele, falou assim, cara, você vai ter que ter essa estratégia para você voltar um pouco a sua empunhadura e você chegar no próximo nível. Só que o mais legal é que ali a gente começou a fazer alguns testes, que é uma das coisas que eu vou falar no dia de hoje, que é, nenhuma estratégia que a gente cria, as estratégias elas são importantes, porque eu precisava fazer um ajuste técnico para ele. Só que esse ajuste técnico envolvia a parte estratégica, ele tinha que atacar. Então, com aquela empunhadura, ele estava vendo que a bola estava chegando muito em cima dele e ele estava atrasando o golpe. Então, a parte estratégica dele fez com que a técnica dele evoluísse. Mas só para eu finalizar a história dele, que é muito linda, ele daquele centro... Eu saio do Pacaembu depois de 2 anos e ele continua, porém ele é chamado para ir para o Espéria, um clube aqui de São Paulo. Ele é chamado para ir para o Espéria. E no Espéria ele conhece um rapaz que leva garotos para jogar tênis nos Estados Unidos. E mais uma vez a estratégia dele aparece. Mais uma vez, quando a gente tem vontade, quando a gente quer alguma coisa, quando a estratégia ela é bem feita, ele de novo ele continuava pegando 2h30 de trem para ir e voltar do Espéria, porque o Espéria também é na Zona Norte aqui de São Paulo. Era longe da casa dele, ele não tinha condição financeira. Só que surgiu a oportunidade dele jogar tênis nos Estados Unidos, jogar tênis universitário. Ele fez todo o processo, ele é um garoto que estudava muito, só que ele não falava inglês. Onde vem a sacada? Ele pensou 2h30 de trem, com 2h30 de trem indo e voltando, eu tenho 5 horas. Ele pegou alguma coisa na internet, colocou no ouvido e ficava fazendo aula de inglês durante as 5 horas que ele estava no trem. Durante 2 anos. Durante 2 anos ele estudou e começou a falar inglês sozinho. Por quê? Porque ele criou a estratégia. A estratégia era, eu fico 5 horas, o que eu tenho? Quando a gente vai pensar em estratégia, quando a gente começa a ter uma mente estratégica, a gente começa a ser um solucionador de problemas. Eu sempre brinco que a gente tem 2 tipos de pessoas no mundo, né? As pessoas que criam problemas e as pessoas que solucionam problemas. Então, assim, se você não está solucionando nada, você está fazendo parte do problema. Imagina quando você pega aquele famoso baloeiro, aquele jogador que fica te enrolando, aquele jogo chato. Você tem a opção de achar uma solução para ganhar do cara ou encontrar mais um problema. Geralmente as pessoas encontram mais problemas. Do tipo, cara, de novo um baloeiro. Nesse sol, vou ter que ficar correndo. Tem gente olhando, tem barulho. E aí você começou de um problema que você tinha, você começou a criar vários problemas. O Rafa ele tinha um grande problema, que ele não falava inglês e não tinha como pagar um curso de inglês. Então ele criou uma estratégia. O que eu tenho? Quais são as armas que eu possuo? Não o que eu não tenho. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não conto com dinheiro. O que eu tenho? Eu tenho tempo. Eu tenho 5 horas dentro do ônibus. 5 horas dentro do ônibus me permite passar 5 horas por dia estudando, ouvindo, fazendo, me ambientando com a língua inglesa. Resultado disso, o Rafa ele consegue a bolsa nos Estados Unidos e vai morar lá. Só que ele começa a jogar tênis e aí
por essas coisas da vida, ele continuou a caminho dele, eu continuei em contato com ele pelo Facebook, ele viu algumas postagens minhas sobre o treinamento que eu estava fazendo, que eu tinha me tornado um coach, e me chamou para conversar um dia. Assim, Dani, cara, como é que você tá? Não sei o quê, blá, 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 blá. Cara, eu tô com um problema aqui, tô com umas dificuldades, cara, eu tô morando longe da minha família, não volto pro Brasil, e meu rendimento caiu, e eu vi que você tá fazendo um treinamento, cara, quanto custa? Eu queria comprar. E fui conversando com ele e tal. E aí eu tô dividindo isso agora com vocês, uma história minha, que é, ele simplesmente pergunta se eu venderia o curso para ele. Eu falei assim, cara, eu não vou vender o curso para você. Imagina que eu vou fazer isso com você. E ofereci o curso para ele. Mais do que o curso, eu ofereci algumas sessões de coaching para ele. Aí a gente fez um trabalho voltado para ele bolar estratégias para que ele voltasse a ter o bom rendimento que tinha. E que ele também, agora, ele estava liderando a equipe. Que lá nos Estados Unidos funciona assim, né? Você joga por equipes. Você tem a sua equipe e você tem confrontos tipo Copa Davis entre as universidades. E ele, naquele ano que ele me chamou, ele era o líder da equipe. Ele que ia liderar a equipe. Eu sei que passado alguns dias, ele me chama e me fala do resultado que ele teve. Que ele foi campeão da conferência, foi eleito MVP, melhor jogador do campeonato. 6 jogos no confronto decisivo, ele fez 6 jogos, 3 de simples e 3 de duplas. E nos jogos de simples foram os decisivos que decidiram o confronto. Ele não foi quebrado nenhuma vez naquele torneio. Aí ele me agradece, fala que tem que agradecer, que depois ia postar no Facebook. Aí ele vai falar que, pô, que deu muito certo, todo o desempenho assim, o mais legal é que ele é um garoto de uma humildade absurda. E ele para liderar a equipe, ele ia precisar de um grau extra de liderança. Ele ia ter que deixar um pouco de ser aquele garoto, só aquele garoto bonzinho, que veio da Zona Leste, brasileiro, que estava lá para se destacar de fato. E aí eu achei legal o depoimento dele, que ele fala que foi muito bom e sentiu como um líder do time. E manteve a galera motivada. Uma galera que estava para baixo, ele conseguiu se motivar, conseguiu motivar a galera e chegar onde ele queria. Então, só essa história rápida de introdução, só para a gente perceber o quanto criar boas estratégias, quando a gente começa a olhar para a gente, olhar para dentro de nós e ver o que a gente tem, nós conseguimos criar estratégias. Muitas das vezes aqui, as pessoas, elas criam a estratégia baseada no que o adversário tem de ruim. Então, geralmente, né, meu adversário tem uma esquerda ruim, o que eu vou fazer? Vou tentar jogar na esquerda do meu adversário. Ou nem isso pensa, simplesmente passa a bola para o outro lado e vira um rebatedor de bola e não um jogador de tênis efetivo. Jogar tênis, gente, é um xadrez. Jogar tênis é um jogo de xadrez, onde eu tenho que saber exatamente o que eu vou fazer, o que eu vou fazer após, o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer depois. Senão eu viro simplesmente um rebatedor de bola. E vocês vão ver nos vídeos daqui a pouco o quanto isso faz a diferença. Certo? Lembrando, quem entrou agora aí também, quiser fazer algum comentário, fizer alguma dúvida, tiver alguma dúvida, deixa o comentário ali no chat. Então vamos lá para os 7 passos, então, para a gente montar uma estratégia efetiva no tênis, tá? Como que a gente monta? Quais são os 7 passos que a gente tem que seguir para montar uma boa estratégia no tênis? Primeiro passo é a gente analisar as nossas características. Quais são as suas características? O que você possui? Então, primeira coisa, qual que é o seu estilo de jogo? O que você possui? Quais são as suas armas? Os 4 estilos de jogo são: você é defensivo contra-ataque, você gosta de atacar, você é um jogador de quadra inteira, ou você é um jogador de saque e voleio. E aqui essa pergunta é interessante, porque assim, nós temos que ter clareza que não existe o melhor, não existe o pior, existe o seu. Muita gente responde essa pergunta com o que gostaria de ser, não com o que é. Nós precisamos avaliar. Então, como você se sente bem jogando? O que faz você se sentir bem jogando? Quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos? O que você possui de arma? Você tem um bom forehand, você tem um bom saque, você tem um bom voleio. Não, meu backhand não é muito bom, meu slice não é muito bom. Então, assim, tem que ser algo real, não algo do que eu gostaria. Eu posso criar na minha mente o que eu gostaria de jogar.
Porém, nesse momento, eu preciso somente entender o que eu tenho, não o que eu não tenho ainda. Então eu fico brigando assim, puta, se eu tivesse um forehand, se eu tivesse um saque melhor, se eu tivesse 1,90 m, a gente fica sempre no que a gente não tem. Olha para tudo que a gente tem. Quais são suas características físicas e técnicas? Você, às vezes você está acima do peso, você não contém tanta movimentação, ou se você é um cara leve, você vai conseguir jogar mais quadra inteira, vai conseguir sacar e volear, você está bem fisicamente, seu aeróbio está bom, então você consegue correr o jogo todo. Isso tudo tem que ser analisado, para você começar a pensar na sua estratégia. Mas antes de tudo, é você. E quais são as suas características mentais? Você é um cara que, por exemplo, então eu quero ser, o meu estilo de jogo é ataque. Eu vou jogar atacando. Quem joga muito atacando é a escola tcheca, o Berdych, Marin Cilic, o Karlovic. São caras que gostam de atacar, dar na bola, jogar reto. Mas, porém, você tem que ter uma característica mental que é: você vai aguentar assumir esse risco? Para você assumir risco é ok? Ou não? Para você é um cara mais conservador? Então, se você é mais conservador, isso na sua vida, tá? Se você é mais conservador na sua vida e você vem para a quadra de tênis, de repente, fazer uma estratégia onde seja mais conservador, você vai se sentir mais à vontade. Tá ok? Aí o segundo passo, sim, agora é a característica do meu adversário. Qual o estilo de jogo dele? De novo, a mesma coisa. Ele é um cara que ataca, ele é um cara que defende, contra-ataca, ele é um cara que age quadro inteiro, ele saca e voleia. Agora eu vou entender qual é o estilo de jogo dele. Pô, Daniel, mas eu vou jogar o torneio e nem conheço o cara. Então, por isso que é importante a sua característica primeiro. Você vai colocar a sua característica, você vai criar uma estratégia dentro do que você gosta, dentro de que você se sente à vontade, e nos primeiros games você vai definir, vai entender o jogo do cara. Muitas vezes o aquecimento não conta. Por que o aquecimento não conta? Porque no aquecimento o cara geralmente está mais solto do que no jogo. Então, nos primeiros games você consegue definir qual é o estilo dele. Para dar exemplos novamente, quem gosta de jogar em contra-ataque muito é a escola espanhola, Davi Ferrer, o próprio Rafael Nadal gosta de jogar atrás da linha de base, bem para trás, 3, 4 metros para trás, e esperando uma bola para atacar. Então, lembra que jogador defensivo de contra-ataque não é um jogador baloeiro. O baloeiro eu não classifico aqui. O de contra-ataque é aquele cara que gosta de ficar lá atrás, que corre bastante, que tem um bom preparo físico e que espera a bola para atacar. Ok? Qual é o estilo de jogo dele? Qual o ponto fraco? Qual é o ponto forte do seu adversário? Isso tudo você vai agora começar a analisar para montar a sua estratégia. Quais são as características físicas e mentais dele? Pô, como é que eu vou saber a característica mental do meu adversário? É um cara que grita muito, é um cara que tem uma postura ruim, é um cara que não que reclama demais com ele, que xinga, que fala palavrão, ou é um cara calmo, que não demonstra emoção. Características físicas dele, ele é mais gordinho, ele é mais magrinho, ele é forte, como é que ele é? Uma coisa legal de você entender é seu histórico contra ele. Então, no tênis amador, no tênis social, ou no tênis profissional também, muitas vezes a gente tem aquele amigo, aquele cunhado, aquele primo, que vocês jogam sempre contra ele. Então, você já sabe qual que é o seu histórico. Tá? Lembrando que só um cuidado aqui no histórico, que é, nesse histórico eu não vou levar em conta se eu ganhei, se eu perdi, resultados. Eu vou levar em conta as características dele para eu armar a minha estratégia. Eu não vou levar para a quadra o jogo que eu perdi semana passada. E nem o jogo que eu ganhei semana passada. O histórico eu vou olhar assim, cara, o que ele costuma fazer, o que ele gosta de fazer. O 3 é a gente entender uma estatística. 70% dos pontos são decididos nas primeiras 5 bolas. As primeiras 5 bolas costumam definir o jogo. Eu, no último mês, eu passei assistindo acho que sem brincadeira, mais de 100 horas de tênis. Amador e profissional. Entendendo as estratégias que são utilizadas, o que as pessoas mais costumam fazer. E realmente, essa estatística ela já existia, eu já tinha visto ela, eu só fui comprovar se no tênis amador, no tênis social, também existia isso ou era só no tênis profissional. A questão foi, no tênis amador, muitas vezes essa porcentagem ela é ainda acima, 80%. Lembrando, tá, que isso é a média. A média então, às vezes, se você pegar um jogo Nadal e Djokovic, talvez essa média caia. Porque os caras são extraterrestres.
Se você pegar dois jogadores muito baloeiros, provavelmente essa média também caia, porque o jogo ele não é fidedigno. Nós estamos falando da média de um jogo normal. 70% dos pontos são decididos nas 5 primeiras bolas. Se eu sei disso, se 70% é decidido nas 5 primeiras bolas, eu preciso começar a criar estratégias para que essas bolas eu comece a ter mais chance de ganhar o ponto. E aí vem a pergunta, né? Quais são as formas de ganhar um ponto? Como é que você ganha um ponto no tênis? Só tem 3 maneiras. Ou você faz um winner, ou tem o erro não forçado do seu adversário, ou você força o seu adversário a errar. São as únicas 3 formas de você ganhar um ponto no tênis. Só que, assim, agora dentro do seu estilo, o que é possível você montar para essas bolas? Só que a gente tem que entender uma coisa, a velocidade do golpe. Então, se eu vou para o winner, se eu vou fazer o winner eu vou me arriscar mais. Então, é um golpe mais arriscado. Se eu vou erro não forçado, não tem como eu controlar, porque o erro não forçado é do meu adversário. É ele que comete o erro não forçado. Não tem como eu falar para ele, acelera a bola aí para ver se você erra algumas bolas. Não dá. É uma questão dele. Então, aonde fica mais confortável e a gente vai ganhar a maioria dos pontos? Forçando o erro do adversário. Ao forçar o erro do adversário, eu posso entender as velocidades do golpe. Eu posso criar velocidades 1, 2 e 3, onde eu sei que a velocidade 1 é um ataque forte para fazer o winner, 2 é uma bola intermediária e 3 é uma bola de defesa total, onde eu estou numa defesa e vou levantar essa bola para voltar para o ponto. Então, eu começo a montar a estratégia para essas 5 primeiras bolas. Eu tenho que ter uma estratégia para isso e uma estratégia geral de jogo. Por exemplo, jogar a bola na esquerda do meu adversário. O tempo todo vai ser lá. Mas nessas 5 primeiras bolas, eu tenho que ter atenção máxima. Estratégias específicas. Vou sacar aberto e jogar uma bola na paralela. Vou sacar fechado para abrir meu adversário e achar a esquerda dele. Ou ele tem problema de movimentação. Já vou fazer ele correr desde o primeiro ponto. Percebi que ele não corre bem para frente. Vou começar a fazer curta. Nas primeiras bolas, porque elas definem o jogo. Certo? Quarto passo. Esse é uma das coisas que eu mais gosto, talvez, no tênis. Que é o tênis porcentagem. Qual que é a bola que mais acontece no jogo de tênis? A bola cruzada, certo? Por que a bola cruzada é a que mais acontece no jogo? Porque na cruzada a quadra fica maior. Então a quadra de tênis ela tem 23 metros. 23 metros e pouco. Se você pegar lá na cruzada, você vai ver que ela tem mais de 23, ou seja, ela fica maior. Se ela fica maior, é mais fácil de acertar. A rede é mais baixa no meio. Se a rede é mais baixa no meio, é mais fácil acertar. Ou seja, o tênis porcentagem vai dizer qual a probabilidade de algo acontecer. Você começa a entender e a visualizar o jogo com mais facilidade. Você começa a se antecipar o jogo. Porque você começa a ver a posição do adversário, o corpo dele, a angulação da raquete. Toda vez que você começar a entender que o tênis porcentagem acontece em vários momentos do jogo, você começa a ter uma leitura melhor do jogo e começa a entender que existem golpes que acontecem mais vezes. Por 2 motivos. E aí isso é legal de entender. Primeiro, porque existe uma probabilidade estatística, matemática. É mais fácil. E segundo, que a nossa mente ela cria um padrão. A nossa mente, por natureza, ela gosta de criar padrões. Por quê? Ao criar um padrão, ao criar um hábito, eu economizo energia. Então, se eu economizo energia, é mais fácil eu ficar fazendo a mesma coisa. Por isso que todo mundo aqui faz sempre o mesmo caminho para ir para o trabalho. Faz o mesmo caminho para ir para a academia jogar tênis. Por quê? É mais fácil. Imagina se sua mente tivesse que aprender um caminho novo por dia. Ia ser muito gasto de energia. A sua mente não quer isso. Ou seja, se eu começo a entender as probabilidades do jogo e as probabilidades que o meu adversário começou a fazer, eu estou agora ganhando a coisa mais importante no jogo de tênis, que é tempo. O tênis porcentagem vai me dar assim, as probabilidades de um jogo da melhor jogada. Então, fica mais fácil eu me movimentar, fica mais fácil eu me posicionar. E aí você começa a entender o jogo, você começa a montar o seu jogo de xadrez. Porque eu sei que o meu adversário vai cruzar essa bola quando eu jogo lá. Então eu vou jogar lá, ele vai cruzar aqui, eu vou jogar uma bola na paralela e vou subir na rede. Tá? Tô dando um exemplo super simples, super besta. Mas é só para vocês entenderem que o xadrez é isso, é você começar a montar o jogo em cima das probabilidades. Quando todo mundo vê o Federer jogando, parece que o cara não sua, né? Que é fácil jogar, parece que é fácil jogar tênis. Dá até raiva de ver o Federer jogar. O que acontece? Ele tem uma capacidade de leitura muito maior que os outros. Ele consegue entender as probabilidades muito antes dos outros. Então, para ele o jogo fica fácil,
Porque ele está sempre antes, ele está sempre antecipado. O quinto passo para você montar a sua estratégia é você entender as áreas da quadra. Quais são as zonas da quadra? Então, nós temos a zona defensiva, que é lá atrás. Nós temos uma zona neutra, que é a zona perto da linha de base. Nós temos dentro da quadra a primeira zona, a zona de ataque, que é quando você entra na quadra, é uma zona de ataque. E próximo à rede, você tem a zona de definição, que é uma zona de voleio. Você tem que entender essas 4 áreas da quadra. Você tem que dominar essa zona. Onde você se sente mais à vontade? Qual área você fica mais à vontade em jogar? Você tem que saber isso e começar a utilizar na sua estratégia. Onde você costuma ganhar mais pontos? E, de novo, pessoal, aqui nós temos que ser claros e específicos. Nós não podemos falar o que a gente gostaria. Cara, eu adoraria terminar meus pontos no voleio. Cara, adoraria. Eu amo volear, Daniel. Mas eu não tenho uma estatura muito alta. Ou seja, eu indo para a rede, eu vou ter problemas por conta da estatura. Então, eu monto uma estratégia onde eu ganho mais pontos, é numa área neutra. Porque é o meu estilo de jogo. Então, eu tenho que montar muito em cima do que eu posso e do que eu tenho, não do que eu gostaria, simplesmente. Pô, mas eu adoraria volear mais. Assim, ótimo. Vamos treinar mais, vamos buscar mais. Isso se você gosta, se você se sente à vontade. Mas sempre que a gente for armar a jogada, se você vai armar uma estratégia amanhã, se você tem um torneio no final de semana, você precisa fazer o que você tem. Se você ainda não tem, você ainda não utiliza. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal que foi chegando aí, vi que entrou mais gente, deixa os comentários aí no chat. Quem foi entrando, pessoal, por favor, mute o microfone para o som da casa de vocês não atrapalhar as pessoas que estão ouvindo. O sexto passo para a gente montar a nossa estratégia é o posicionamento. E aí, o posicionamento é legal, que primeiro item é o posicionamento mesmo. Como é que você tem se posicionado perante as bolas? Aí nós vamos entender o vértice, olha só que coisa louca, hein? O vértice do ângulo de possibilidades. Essa eu vou deixar para mostrar na quadra lá, tá? O que é o vértice do ângulo de possibilidades? A grosso modo a pessoa, quando você joga a bola na cruzada, a pessoa ela tem 2 possibilidades, a paralela e a cruzada. Ao fazer esse desenho desse ângulo, vai existir um meio dele, que é o vértice do ângulo. Você tem que se posicionar no meio dessas possibilidades, não no meio da quadra, simplesmente. Tá? Mas existe o vértice do ângulo para todas as jogadas. Tem que entender de posicionamento para montar a estratégia. E aí a pergunta é, você está sempre bem postado ou você está sempre pegando a bola na corrida? Se você está sempre pegando a bola na corrida, o seu posicionamento provavelmente não está o ideal. E o 7º passo é o número mágico. Eu vou dar o exemplo do Nadal. O Nadal no Roland Garros, quando fizeram essa pesquisa, ele tinha ganho 9 vezes Roland Garros e tinha jogado 10. Ou seja, ele tinha ganho 99% dos jogos. Só que ele ganhou só 80% dos sets. E ele ganhou só 64% dos games. E, pasmem, ele ganhou apenas 56% dos pontos. Por que eu falo que esse número, 55%, é o número mágico? Porque se você ganhar 55% dos pontos na sua vida, você vai estar no topo. Então, a grande questão é, quanto você está disposto a perder 45% dos pontos? Agora entra um pouco da estratégia mental. Então, nós falamos das estratégias táticas, das estratégias perceptivas, e aqui vai entrar um pouco da estratégia mental. O quanto você está disposto a perder esse 45% dos pontos? Ou aqui no caso do Nadal, 44% dos pontos. Ele perdeu 44% dos pontos e perdeu um jogo só. E nós, seres humanos normais, queremos ganhar todos os pontos. Cada ponto que a gente perde, a gente quer quebrar a raquete, a gente quer ficar nervoso, a gente fica estressado, fica reclamando consigo mesmo. Isso aqui você tem uma margem. Isso aqui é mágico. Entender isso aqui muda o jogo. Porque a partir de agora, e aí é um compromisso que vocês têm que ter comigo, a partir de agora, vocês vão criar uma estratégia e vão seguir a estratégia. Por quê? Porque vocês têm margem. As estratégias funcionam, pessoal, no longo prazo. Elas tendem a funcionar ao longo do tempo. Elas talvez não funcionem em um momento específico do jogo. Mas elas tendem a funcionar no longo prazo. Tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver quem é.
Pessoal que estiver com o microfone aberto, por gentileza, mutá-lo, que eu não estou conseguindo encontrar quem é. Estão cantando em inglês ainda. Então é aqui, eu não estou sabendo fazer. Ah, é o Robson. Já mutei, Robson. Valeu. Mas tá bom o canto em inglês aí. Então, retomando, 50, assim, a gente precisa estar disposto a perder esses 44% e criar a estratégia e seguir nela, porque no longo prazo ela tende a funcionar. Vamos imaginar a ação de uma grande empresa. Se você pegar lá no tempo, em 5 anos, você vai ver que a curva dela é crescente. Só que você vai ver que tem oscilações. Se a gente pegasse, às vezes, 2, 3, 4 meses de queda, a gente ia, essa ação não serve. Mas no longo prazo ela funciona, porque as estratégias funcionam no longo prazo, elas tendem a funcionar. Frase do Rafael Nadal no seu livro O Rafa, não sei aqui quem estava na última aula, mas eu falei muito sobre esse livro, vale a pena a leitura. Ele fala que a estratégia dele contra o Federer é jogar a bola alta na esquerda dele. Ele fala assim que é tão simples que nem chega a ser uma estratégia. E ele vai narrando a final de 2008 em Wimbledon. E ele fala que seguir aquela estratégia, no longo prazo, ao longo de um jogo, tende a funcionar. Porque ele sabe, o grande campeão não está preocupado com 55% dos pontos que ele ganha. Ele sabe que ele tem a margem dos 44% para jogar, para aprender, para errar e para continuar seguindo a estratégia. Um dos grandes erros nossos é seguir a estratégia. Essa estratégia der errado 1, 2, 3 vezes, já não serve mais. Eu acho que agora o jogo está perdido. O que as pessoas lá fora estão pensando? E aí eu começo a criar caraminholas na cabeça e o meu jogo não desenvolve. Eu criei uma estratégia, só que eu não segui ela. E aí você não está criando a sua mente estratégica. Por quê? Porque você não segue. A sua mente ela fica numa zona de conforto, ela não quer que você faça isso. Porque isso é gasto de energia, é aprendizado, é criar coisas novas. Então ela quer que você não faça. Ok? Daniel. Tem alguém me chamando? Eu, Ricardo, tá me ouvindo? Ô, Ricardo. Oi. Eu até fiz essa pergunta lá no WhatsApp. A grande maioria dos que estão aqui, imagino eu, né, não sei confirmar, são jogadores não competitivos, né? Pode até competir no clube, alguma coisa, mas tem uma tendência, no meu caso, pelo menos, que jogo no clube, jogo há pouco tempo, eu não conheço o jogador, para mim cada jogo é um jogo novo, né? É um jogador que eu não conheço. E aí o Nadal falar que joga balão na esquerda do Federer porque para ele é mais complicado no backhand de uma mão devolver a bola, faz sentido porque ele, Nadal, joga com Federer constantemente durante o ano inteiro. Mas e como é que tu, nesse processo de chegar no clube e jogar com quem está disponível, ou ser sorteado num ranking, jogar com quem está disponível, ou participar num ranking de uma academia e jogar com o cara pela primeira vez, consegue montar a tua estratégia? É simplesmente focando naquilo que tu é bom e dizendo o seguinte, bom, eu jogo bem assim e vou ficar assim o jogo inteiro? Tá. Vou responder, Ricardo, e se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me chamar aí, tá? É o seguinte, eu tenho que sempre ter em mente eu tenho que começar a criar minha mente estratégica. A partir desse momento que eu começo a criar dentro de mim o que eu sou bom, o que eu posso fazer comigo, o que eu sei fazer, eu estou começando a me desenvolver estrategicamente. A partir daí, eu vou começar a ter uma observação. Então, se eu seguindo esses 7 passos, eu lembro, o segundo passo é a observação do adversário. Ah, eu não conheço o cara, acabei de conhecer ele. O que eu vou fazer? Eu vou usar o que eu tenho, então a estratégia vai ser em cima das minhas características. Então, assim, isso é importante entender. Acima das minhas características, eu tenho a minha estratégia já pré-moldada. Porém, o segundo passo para eu criar a estratégia é eu saber como o meu adversário joga. Eu vou ter ali de 2, 3 a 4 games para começar a identificar. Porque a partir do momento que eu criei minha mente estratégica e estou treinando isso constantemente, isso começa a ser mais rápido. Você começa a olhar para o cara e já começa a entender. Você começa a olhar o biotipo dele e você começa a entender. O problema é que a gente não treina isso e aí a gente fica sem... Isso não faz sentido. Porque na nossa mente atual,
Como é que eu vou fazer isso? Porque a gente não está treinado. Então, o meu convite hoje é que por um momento a gente comece a desenvolver a mente estratégica e ter maior percepção de jogo. E aí você começa a olhar os caras e começa a identificar mais rápido. Isso começa a ficar mais rápido. Por quê? Porque você começa a ser curioso. O curioso começa a olhar e fala assim, cara, esse cara, eu acho que ele joga desse jeito. E no começo, vai ser um pouco de descoberta, até de achismo, cara, eu acho que vai ser dessa forma. E você vai tentar, você vai se desenvolver. Lembra, se você errar, se você não der certo, se não for desse jeito, você vai ter uma próxima chance no próximo jogo e você vai começar esse processo vai começar a ser facilitado ao longo do tempo, desde que você comece a ter essa observação. Ok? Só que o mais importante ainda, é que ao olhar o cara, ao começar a observar o meu adversário, eu não. Por isso que o primeiro passo tem que ser o seu. Para que você não desça ao nível dele. Porque se eu não sei qual que é as minhas estratégias, o que acontece contra o baloeiro, por exemplo? O baloeiro ele não tem uma tática definida, ou a tática definida é ele jogar a bola para o alto, não tem uma técnica muito boa, e ele vai ficar enrolando o jogo todo. Se você não tiver a sua estratégia e mantiver ela, você vai simplesmente fazer o quê? Você vai descer ao nível dele. Você vai descer, porque você também não tem só a sua estratégia. E aí, naturalmente, o jogo começa a ficar nivelado por baixo. Porque o cara não consegue acelerar a bola, então o jogo fica feio. E aí você também não tem a sua estratégia e fica feio igual o dele. Então, você tem que. O primeiro passo é você. E segue. Ah, mas se eu continuar batendo contra esse baloeiro, eu vou me irritar e vou perder. No longo prazo, ela vai funcionar. Se você se focar em um evento, não vai funcionar. Beleza? Aí nós vamos para o elemento principal que todo tenista deve dominar. Se você joga tênis e não entende disso ainda, você está perdendo jogos por não dominar essa parte. O que é isso? É o tempo e espaço. Pessoal, o tênis, ele é uma guerra de espaço e tempo. Ou seja, eu preciso tirar o tempo do meu adversário, eu preciso que a bola chegue mais rápido para ele, que ele tenha menos tempo e percorra maior espaço possível. E uma condição boa para mim é que eu percorra pouco espaço e tenha muito tempo. Por quê? Porque aí eu posso me armar e não vou correr muito. Então, o tênis é só isso. Se você dominar isso, a sua estratégia vai ser perfeita. Se você dominar que o jogo tem que ser, você tem que fazer o cara correr determinado espaço, no menor tempo possível, você começa a ter vantagem. Pessoal, acho que alguém entrou agora e o telefone e o microfone está também. Ver se eu acho a pessoa. Quem chegou agora e está com o microfone, por favor, mute o microfone. Achei. Opa. Bom, vamos lá. Opa, voltando. Tempo e espaço. Então, eu preciso ter muita clareza que eu preciso fazer o meu adversário correr no menor espaço possível. Por isso que subir na rede é sempre uma boa. Quando você faz uma bola, faz o seu adversário correr, ele foi lá na tela, ele vai ter que percorrer os 8 metros de volta da quadra, então ele tem 8 metros para percorrer. Se você está lá no fundo e rebate essa bola na paralela, ele vai ter que percorrer em 2 segundos. 8 metros em 2 segundos, vamos imaginar. Se você vai na rede, você diminui na metade o tempo que ele tem para percorrer 8 metros. É isso que a gente tem que dominar. O tempo e o espaço. Tendo esse claro domínio de tempo e espaço, voltando aqui, se eu domino tempo e espaço, eu vou começar a dominar muito mais os jogos. Porque se eu corro menos e começo a ter muito tempo de execução, eu estou sempre bem posicionado. Eu começo a ter leituras melhores do jogo. Beleza, pessoal? Faz sentido tudo isso que eu falei? Coloquem aí no chat se vocês estão gostando, se está valendo a pena, se estão entendendo, se está legal. Vai colocando aí, porque agora eu vou mostrar a parte prática. Vou mostrar um pouquinho da quadra para vocês estarem olhando. Se tiver dúvida, vão me falando aí, tá?
Então, vocês estão vendo aí a quadrinha de tênis, né? Então, só para elucidar rapidinho isso que eu falei do tempo e espaço, é mais ou menos isso aqui, ó. Então, imagina que você jogou uma bola e o jogador, ele veio parar aqui. Então, o jogador ele veio parar aqui, certo? E você está lá no fundo. Você está lá no fundo. Ao jogar essa bola... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Ao jogar essa bola nessa trajetória aqui para ele, a bola, agora ele vai ter que percorrer tudo isso aqui. Ele vai ter que percorrer isso aqui, imaginando que você vai jogar essa bola aqui, tá? Imagine que você vai fazer a próxima bola aqui. Ele vai ter que percorrer todo esse espaço num período de tempo que essa bola chegue até aqui. Se você vem para a rede, por exemplo, você diminuiu esse tempo na metade. Ou seja, essa bola vai chegar muito mais rápido aqui e ele vai ter que percorrer esse período mais rápido. Então, por isso que ter a clareza do espaço e do tempo, você consegue dominar o jogo. Você pode... por exemplo, você pode, por exemplo, jogar a bola curta e o seu adversário está aqui no fundo, ele vai ter que percorrer todo esse percurso, que dá uns 12 metros, dá quase 12 metros, num período X de tempo. Se a bola for curta, se ela não subir, ele vai ter um tempinho curto. Se a bola for muito alta, se a bola quicar e subir alta, ele vai conseguir percorrer isso aí com mais tempo. Ele vai ser mais fácil para ele chegar nessa bola. Tá? Deu para entender, então, espaço e tempo? Deixa eu ver as dúvidas. Sim, muito bom, bacana, principalmente a parte de impor seu jogo. Muito bacana, então vamos agora dar uma olhada num ponto. Deixa eu dividir novamente a tela. Opa. Foi. Esse aqui é muito legal. Quem já viu o Federer fazer isso? Quem já viu ele fazer o snack point lá, né? O ponto da... O que o Federer faz aqui? Por que isso aqui é brilhante? Olha a cara do Lopes. Não entendeu. O que aconteceu? Onde ele devolveu o saque? O que ele fez ali? Tempo e espaço. Ele domina essa arte. Olha novamente. A arte do tempo e espaço. O que o Federer fez ali, pessoal? Ele simplesmente diminuiu o espaço. Então a bola chegou assim. Ele, ao andar para frente, ao fazer o tip and charge, ele vem para frente, bloqueia a bola antes, a bola chega mais rápido, o adversário tem menos tempo de reação. Por mais que o adversário... Você viu que os dois adversários não tiveram que correr. Não teve espaço. Porém, o que ele fez? Ele diminuiu o tempo. O tempo e diminuiu o espaço de reação. E ele está na rede. Ou seja, o adversário não vai ter tempo para nada. Ele não vai ter tempo para armar o golpe, para poder fazer uma passada, e não vai ter tempo para pegar o voleio, porque já está tudo muito rápido. A arte de dominar, novamente, se fazendo presente aqui. Opa. Mais um ponto. Vocês estão vendo bem aí? Dá para ver bem a imagem, né? Esse ponto aqui também é bem interessante. Federer e Hewitt, final de Indian Wells. Preste atenção, posicionamento do Federer e do Hewitt. Lembra que eu falei da bissetriz do ângulo, da gente ficar no meio do ângulo? É isso aqui, ó. O Hewitt, quando ele vai bater a bola, ele tem a opção de jogar a bola na paralela e tem a opção de jogar a bola na cruzada. E existe um ângulo aqui. O Federer, ele tem que se posicionar no meio desse ângulo. Ele não se posiciona no meio, ele tem que posicionar no meio do ângulo, não no meio da quadra. Por isso que ele vai ficar trocando bola na cruzada e ele fica paradinho aqui. Preste atenção. Opa. Presta atenção. Ó, ele troca, ele fica aqui parado, sempre na cruzada, onde ele está posicionado. E cruza a bola de novo.
E cruza a bola de novo. E cruza de novo. Ó, e fica na cruzada. E não sai. Os dois não saem posicionados aqui. Ó que legal agora. Presta atenção, ele jogou a bola na paralela, não jogou? Ao jogar a bola na paralela, a cobertura de ângulo tem que ser do outro lado. Olha como ele já está posicionado mais para o meio, para o lado aqui, para pegar a bola cruzada do Hilt. Só que o Hilt foi na paralela. Aí, ó, mudou. Vai para a cruzada de novo. E aí eles ficam trocando cruzada no mesmo posicionamento. Trocou a paralela, onde ele já está posicionado. Você viu que ele estava antes? Leitura de jogo. A probabilidade do Hilt jogar essa bola cruzada era muito grande. Já está bem posicionado. E vai para a cruzada e posicionamento. Percebe a probabilidade acontecendo? Aí o jogo, aí o ponto vira espetáculo. Aí tem que usar a criatividade. Legal, né? Ali o que assim, o ponto todo muito bem estruturado taticamente. Depois o ponto vai virar espetáculo. Mas até a parte do espetáculo, eles seguem aquele padrãozinho das regras, das probabilidades. Eles seguem a estratégia do jogo. Por quê? No longo prazo ela funciona. Tá? Mais um videozinho que também de dois gênios do mundo do tênis. Tirar aqui. Esse aqui, muita gente já... Clássico. Nadal e Djokovic. Deixa eu voltar um pouquinho. Opa. Opa, volta mais. Aí. Aqui também, clássica, vamos seguir a estratégia. Presta atenção. Uma bola no backhand, volta no backhand, vai para o backhand de novo. Ninguém querendo deixar o outro jogar com forehand. E aí o Nadal volta para o backhand, o Djokovic volta para o backhand. Aqui o que acontece? O que é importante entender aqui? Você viu que aqui mudou a regra? Por que mudou a regra? Tá vendo? Era muito melhor o Nadal estar posicionado aonde? Na cruzada. Por quê? A probabilidade do Djokovic jogar cruzada é maior, é melhor. Só que eles já se conhecem, eles sabem que provavelmente a bola vai voltar no backhand. Então, é entender as probabilidades do jogo, mas também do adversário, do que está acontecendo no jogo, de ter a leitura do jogo. Ele não vai para lá. Aí o Djokovic acha a cruzada e volta para o backhand. Volta no backhand. O Nadal vai de novo lá. E vamos de novo no backhand. Lá. Aqui é interessante. Por que o Djokovic volta para essa bola? Por que ele muda a estratégia e joga no forehand do Nadal? Por quê? Porque ele não pode acostumar ele aqui. E outra, ele tem que abrir a quadra. Percebe que ele abriu a quadra de novo no backhand do Nadal? Uma bola funda. E aí volta pro backhand de novo. Em curto ponto. Aí novamente virou espetáculo. Perceberam como a estratégia no tênis ela acontece, as probabilidades acontecem, os posicionamentos, o tênis porcentagem, você conhecer as suas forças, entender as forças do adversário, tudo isso acontecendo em 2 pontos que vocês viram? A única coisa que eu não mostrei aqui foi as 5 primeiras bolas, porque os 2 pontos eles foram incríveis. Mas esses pontos são exceção. Se você pegar a maior parte, você vai perceber que não é, que os primeiros pontos é que comandam. Pessoal, dúvidas, perguntas? Gostaram do conteúdo? Gostaram de ver o Nadal jogando, o Federer jogando, entender? Só que aí, um cuidado que você tem que ter agora também é: pô, mas esses caras são pró, esses caras jogam demais, esses caras são muito bons. Cara, de novo, a estratégia, toda estratégia que a gente tem na nossa vida, ela é feita para nós. Nós conseguimos fazer a nossa estratégia com o que nós temos e que a vida nos apresenta. A vida vai nos apresentar um problema. Qual é a estratégia que eu vou usar para vencer
esse problema que a vida me apresentou. O jogo de tênis é a mesma coisa. Tá? Num jogo de tênis, a relação é a mesma do que acontece com a gente fora das quadras. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou dar sequência, vou dividir a tela aqui novamente. Pessoal, primeiro me digam, gostaram do conteúdo? Querem ver a oportunidade? Me respondam aí agora no chat, por gentileza. Boa, Ricardo. Show de bola, bom, Henrico. Pessoal, então a oportunidade que eu quero falar com vocês agora é que diante de tudo isso que eu venho já estudando há muitos anos, que eu venho treinando, participando de campeonato, jogando, acompanhando atleta, acompanhando juvenil, acompanhando adulto, eu percebi que isso pouco é se explorado. Infelizmente, hoje no Brasil, as aulas elas são muito padronizadas. E um dos grandes parceiros meus hoje são os professores de tênis. Porque em muitos casos eles ficam limitados, por conta de tempo, ou por conta de conhecimento, infelizmente, ou por uma série de coisas a ficar muito focado na parte técnica. Com isso, conversando com muita gente, eu resolvi desenvolver um treinamento. Um treinamento que vença com estratégia. A partir do momento que você tem uma estratégia boa, uma estratégia clara, você tende a ter mais resultados. Então, eu criei 5 módulos intensos de aprofundamento. São mais de 50 aulas que vocês vão ter nesse treinamento, com dinâmicas, exercícios. Eu vou mostrar muito mais. Esses vídeos que eu mostrei é só um aperitivo de tudo que eu mostro. É uma série de vídeos onde eu vou mostrar exatamente como nós podemos nos posicionar, como é que eu me posiciono quando eu vou para a paralela, qual é o melhor posicionamento para ir para a rede, qual a probabilidade maior de eu ganhar o ponto na rede. Tudo isso eu vou mostrar com detalhes nesse treinamento. O valor desse treinamento hoje é 497. O que nós vamos ter no módulo 1? Nós vamos aprofundar os conhecimentos estratégicos. Então, eu vou pegar os 7 passos e vou aprofundar eles. Vou mais a fundo em cada um deles, para você entender como é que você pode montar o seu. No módulo 2, nós vamos falar sobre o tênis porcentagem. Então, eu deixei um módulo só para falar de tênis porcentagem, de probabilidades. Nós vamos dissecar a quadra de tênis e entender exatamente o que pode acontecer e o que não acontece numa quadra de tênis. Para você ter mais antecipação, melhorar a sua percepção. No módulo 3, nós vamos falar só sobre percepção, sobre os 3 kicks da bola, sobre característica de adversário, sobre antecipação. Como é que eu consigo enxergar mais o jogo? Como é que a escola francesa de tênis, ele tem uma sigla que é o OPM. O que é o OPM? O OPM é como o tênis é jogado. O tênis começa a ser jogado pelo olho. Depois o tênis vai para o pé, que é a movimentação. Por último, é a mão. Então eu tenho que ter muita percepção, porque o olho começa o jogo começa com o olhar, com a visão. Então eu tenho que treinar o meu olho. Que exercícios eu posso fazer para isso? Tudo isso nós vamos ver no módulo 3. No módulo 4, nós vamos tratar das estratégias mentais, de ser forte, de ser resiliente, de continuar apesar de. O módulo 5 vai ser para fazer análise de vídeo. Então, no módulo 5, eu vou pegar um monte de vídeo e vou fazer análise de um por um, onde você vai ver, vou pegar vídeos amadores e vídeos profissionais, como esse que eu fiz agora, para você não achar que isso só acontece no mundo profissional. Isso acontece em todo lugar. Tá certo? Vou dar como bônus para esse treinamento. Quem participar desse treinamento vai ter como bônus 4 aulas ao vivo. Tá? Uma aula como essa aqui, só que com mais interação, com mais participação. Vai ter um grupo no Facebook. Vai ter um acompanhamento total meu. Então, vai ter o meu WhatsApp, vai ter o meu telefone. Eu vou estar em contato direto com você. Não é um curso online. Ele é 100% online. Porém, em nenhum momento, eu vou deixar você fazer isso sozinho. Eu vou estar te acompanhando. Tá? Eu quero saber a sua evolução. Quero saber onde você está. Então, algumas pessoas que me conhecem aqui já sabem que eu estou sempre presente. Se vai ter o meu telefone na hora que quiser me ligar. Eu vou analisar o seu vídeo. Você vai me mandar um vídeo seu jogando e nós vamos conversar sobre o seu vídeo, o que a gente pode melhorar estrategicamente nele. E as atualizações do treinamento. Então, se eu botar um vídeo novo, se eu botar qualquer coisa nova, vocês vão ter também vai ter essa atualização do treinamento. Esse valor dos bônus também daria 497 se eu fosse cobrar essas aulas ao vivo, o acompanhamento e tudo mais. Então, o total seria R$1.000.
Só que hoje, para quem fechar agora, nessa aula, vai ser 297. Mas eu ainda, assim, quem chegou até aqui, eu valorizo. Quem chegou até o final, quem se dispôs a ficar até agora, aqui são 9 horas da noite já, horário de Brasília, quem chegou até aqui vai pagar somente 197 ou 12 parcelas de R$19. Por tempo limitado até terminar as vagas, essas vagas elas já estão preenchidas porque eu fiz um pré-lançamento no grupo do WhatsApp. Tá? Então, se você não está nesse grupo ainda e quiser, me manda uma mensagem. Ele é 100% garantido. Você tem 15 dias de garantia incondicional. Se você não gostar por algum motivo, você me manda uma mensagem e esse dinheiro é ressarcido. Tá? Gente, o segredo é ser capaz de fazer o que você sabe quando você mais precisa. Essa frase é do Rafael Nadal no livro dele. Só que você só é capaz de fazer o que você sabe quando mais precisa se você tiver uma mente forte, se você tiver boas estratégias, se você não tiver com a sua mente cansada de tomar decisão o tempo todo. Ter uma boa estratégia faz você não ficar se cansando demais, porque você já tem tudo pronto, a decisão já está tomada. Se a decisão já está tomada, eu não preciso ficar decidindo o tempo todo. A minha mente cansa menos, eu consigo jogar melhor o tempo todo. Vamos junto nessa? Então é só assim, eu vou deixar o link aqui. Tá? E eu quero de verdade que você acredite, e não é acreditar em mim, que você acredite agora em você. Tá? Eu vou deixar o link, tá aqui, acabei de deixar o link aqui aqui do lado, tá no chat. Você pode entrar nesse link, você vai ser direcionado para a página da Eduz, uma plataforma de pagamento online super segura. Você vai receber o login e senha no seu e-mail, tá? O primeiro módulo, esse aqui é um pré-lançamento, o curso não está sendo vendido ainda, está sendo exclusivo aqui para esse, foi no grupo do WhatsApp de manhã e está sendo lançado agora, um pré-lançamento, esse valor não vai existir mais daqui para frente, ou até preencher as 50 vagas que eu coloquei. O primeiro módulo vai ser disponibilizado na segunda-feira. Tá? Na segunda-feira, a gente vai disponibilizar o primeiro módulo e vocês vão depois ter acesso toda semana a um módulo diferente. Dúvidas, perguntas, o que acharam? Me deem um feedback. Henrique já comprou, muito bom, Henrique, seja bem-vindo, vai ser mais um do... vai ser o próximo case de sucesso. Eu quero case de sucesso, eu quero gente que tenha resultados incríveis. Assim como eu mostrei o Rafa no começo, eu quero mais gente tendo resultados acima da média, acima do esperado. Eu tenho uma convicção comigo, eu tenho uma crença comigo. Todo mundo pode mais do que imagina. Todo mundo pode superar os limites. Então, se você está tendo um resultado X hoje, eu sei que você pode ter um resultado 2X, 3X. Você pode não querer, é escolha. Mas se você quer, se você sabe que você pode e não está tendo resultado, é porque você em algum momento está se limitando e não está deixando a sua mente inconsciente fazer o trabalho para você. Vou responder aqui o Henrique. Como faço para identificar o espaço e o tempo com rapidez? Eu vou falar bastante disso, tá? Porque essa é uma das partes mais importantes do treinamento. Como que você identifica isso? Mas a percepção do jogo, a leitura do jogo. Então, assim, vai ter muito vídeo onde nós vamos... Uma das coisas, já fazendo um spoiler aqui, adiantando o treinamento, um dos exercícios é assistir muito, é olhar muito, com outra visão. Não só admirando, eu torço pro Nadal, fico torcendo pro Nadal ganhar. Eu torço pro Federer, torcer pro Federer ganhar. Sim, Ricardo, foi esse mesmo. Então, é fazer uma análise de um jogo de uma forma diferente. Porque agora você vai começar a ler o espaço e o tempo de uma forma mais atenta. Mas é treino. É você ficar atento a isso por mais tempo. Então, vai olhar os vídeos, ver os vídeos e vai aplicar. Nessa aplicação, quando você aplicar, você vai começar a sentir um incômodo, porque isso vai cansar a sua mente. Sua mente não está acostumada com isso. Então, ela vai querer falar assim, cara, isso para lá, vamos jogar a bola para o outro lado. É nesse momento que a estratégia mental vai entrar. Que na hora que a estratégia mental entrar, você vai ter a resiliência para fazer mais uma vez. E vou de novo. Até isso ficar claro. Assim, por exemplo, eu, no meu caso, hoje, quando eu jogo, ou quando eu assisto um jogo de tênis, para mim fica muito claro quando eu vejo um cara subindo na cruzada e falo assim, cara, fez besteira. Vai perder o ponto.
É assim, é muito nítido quando você começa a observar o tempo e o espaço, o quanto isso acontece o tempo todo. Assim, eu coloco muito o Federer porque eu costumo dizer que o Federer é o gabarito, né? Eu gosto muito do Nadal, gosto muito do Djokovic, eu não tenho essa de sou mais um, sou mais outro. Eu sei que aqui deve ter fãs de um e fãs de outro. Mas eu gosto muito do Federer porque ele é muito clássico, então ele usa muito isso. Ele é jogador de quadra inteira e ele usa muito essa questão de diminuir o espaço, de utilizar bem o tempo que ele tem, de chegar mais tempo à rede. Então ele ficou mais velho, agora ele começou a ir para a rede depois de mais velho, começou a ir mais para encurtar os pontos. Então, a técnica é, vamos treinar, vamos olhar, vamos treinar o nosso olho. Lembra, OPM, olho, pé e mão. Vamos treinar muito o nosso olho nesse treinamento. Mais dúvidas, mais perguntas? Então, o link está aqui do lado para quem quiser participar, para quem quiser fazer parte desse treinamento. Quem quiser vir comigo, o valor é só R$ 197, ou apenas 12 parcelas de 19, é menos de R$1 por dia, para você ter um treinamento que eu garanto que vai ser incrível. Um treinamento que vai fazer a diferença no seu jogo. Tá? Que muitas vezes a gente não tem tempo para treinar em aula. Nós vamos, então, aprender, se desenvolver para ter resultados incríveis. De novo, eu quero case de sucesso. Eu quero pessoas que cheguem para mim e falem, Daniel, eu nunca tive um resultado como esse. Assim como o depoimento do Rafa. Se você quiser ver o depoimento dele também, tem no YouTube, lá no meu canal, Daniel Mucurti, Daniel Moraes. Tem o canal do Mentalidade de Campeão também. Lá tem um monte de depoimento onde vocês vão ver mais pessoas que tiveram esses resultados, que aplicaram e tiveram resultado. Pergunta do Henrique, Federer, Nadal e companhia usam essa técnica de espaço e tempo? Com certeza. Assim, tenistas profissionais é o que mais usam, né? Tempo e espaço. Tempo e espaço. Tem que dominar o tempo e o espaço. Tem que fazer o adversário correr e diminuir o espaço dele. A bola tem que chegar mais rápido. Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Robson. Pergunta do Edu, qual tempo ficamos em um módulo e passamos para o outro? Os módulos eles vão ser liberados semanalmente, tá? Então, nas próximas 5 semanas, vocês vão receber vocês vão ter direito aos 5 módulos e vão ter acesso durante 1 ano ao treinamento. Vocês vão ficar durante 1 ano com esse treinamento para poder fazer. Ah, Daniel, só 1 ano? E se eu precisar de mais? Se precisar de mais, você me avisa e eu dou mais. Mas eu acredito que 1 ano seja suficiente. Eu não gosto de deixar eternamente, porque se eu deixo eternamente, a pessoa acaba não fazendo. Vou deixar para depois, e acaba nunca fazendo. Então, eu limito o tempo para a pessoa utilizar, para a pessoa fazer, para a pessoa ter resultado. De novo, não é um treinamento que eu quero que você compre e deixe largado. Não, é um treinamento que eu vou atrás de você para saber se você está tendo resultado. Eu quero ser vou ser o seu coach nesse momento para te ajudar a chegar mais longe. É o mesmo que adquirir pelo grupo do WhatsApp? Sim, Felipe. Em algumas situações eu consigo encurtar o tempo do adversário, mas quando sobra a bola morta no meio da quadra, eu fico preocupado em arriscar. E aí? E aí, pergunto eu. Quem foi que me perguntou? Não apareceu o nome para mim. E aí, pergunto eu. Agora nós vamos usar, por isso que é importante os 7 passos. Aqui, o que nós vamos usar nesse momento aqui? Se você está preocupado em arriscar, nós vamos usar o quê? Você precisa ganhar 51% dos pontos. Você pode perder 49%. Se você tem uma estratégia e você não utiliza, ela não vai dar certo. Se você tem uma estratégia de encurtar o tempo do seu adversário e sobrar a bola, então a minha estratégia é essa, é encurtar o tempo do meu adversário para a bola sobrar. Essa é a estratégia. E eu tenho que atacar essa bola. Montei estratégia, eu vou fazer só isso no jogo. Só que aí você tem que saber o quanto você está disposto a errar e até chegar na vitória. Quantos jogos você está disposto a perder? Qual o preço você está disposto a pagar? Para ser excelente. Lembra? Você vai investir para ser excelente. Se você tiver que investir em derrota, invista. Treine essa estratégia. Se você está conseguindo executar, você está encurtando, a bola está sobrando, faça. Você tem 49% de pontos para errar. Não fica preocupado. Lembra, as estratégias funcionam no longo prazo. Não é nos eventos específicos. É no longo prazo. Lembra disso. Beleza? Cheguei atrasado na aula de hoje. Você vai passar a gravação para nós? Provavelmente, tá? Depois eu faço uma edição dessa aula. Provavelmente eu vou passar.
Não sei se amanhã ainda, quando que vai ficar pronto, mas eu vou passar assim a gravação. Você emite boleto? Se você clicar no link você consegue gerar um boleto. Tá? Pessoal, tá aí o link novamente. Pelo link você consegue gerar boleto, tá? Eu não consigo, mas o sistema consegue. Tá? Então, se você quiser pagar via boleto, é só acessar e você tem a opção o cartão de crédito parcelado em 12 vezes ou pelo boleto. Ufa! Pessoal, eu ficaria, juro por Deus, eu ficaria mais 2 horas falando disso, porque tênis é a minha paixão, falar da parte mental sobre o coaching é a minha paixão, falar sobre estratégias de jogo, sobre percepção, sobre como você melhora, eu sou extremamente apaixonado por isso, é a minha missão de vida, eu vivo para isso, me dedico 100% da minha vida para isso. Mais dúvidas, pessoal? Foi um prazer imenso. Se alguém tiver mais dúvida, vai perguntando que eu vou finalizando. Foi um prazer imenso, assim, de verdade. Vocês que estão aqui contribuem com a minha missão, então é uma gratidão imensa que eu tenho com cada um de vocês que se doaram um pouquinho, que pararam um pouquinho do tempo de vocês, da nossa vida corrida. Hoje em dia, assim, é muita correria e vocês pararam para estar aqui. Então, agradeço de coração. Tem mais algumas perguntas chegando, então eu vou terminar de responder, mas já fica aqui o meu agradecimento. Pergunta da Cleide Rocha, as primeiras perguntas eu digo sim, qual a solução? Eu não entendi, Cleide, qual a solução do quê? Tem muita coisa. Depois de um ano, vamos nos reunir e jogar um torneiozinho, que tal? Eduardo, cara, que ideia, cara. Você sabe, eu vou fazer um spoilerzinho aqui também, já que você tocou no assunto. Eu estou fazendo um planejamento aqui na minha mente de no ano que vem, no final do ano provavelmente, ou eu vou fazer um grande workshop presencial de 3, 4 dias, reunir todo mundo num lugar onde tem muitas quadras para a gente fazer um torneio, fazer uma imersão sobre essa parte mental. Ou senão eu vou pegar um lugar aqui em São Paulo, da gente fazer um encontro com todo mundo que comprar o curso, todo mundo que me segue, todo mundo que gosta do que eu falo, todo mundo que se identifica. Porque quando a gente se junta, cara, quando a gente se junta, nós somos muito mais fortes. Muito mais fortes junto. Então, por isso que eu monto o grupo, por isso que vai ter o grupo do Facebook, eu quero que todo mundo junto, sabe? Porque isso aqui, cara, vira uma energia. Vira uma energia. Quem tá aqui no curso Mentalidade de Campeão, um dos módulos é só sobre ambiente. É só sobre falar a importância, é só falar da importância de ter boas pessoas próximas a você. Do quanto, se você quer ser bom, você tem que estar perto de quem é bom. Porque aí você vai se tornar melhor. Tem uma frase que diz, se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Então, nós precisamos se juntar. Se você tem um objetivo, se você quer melhorar, se você é tenista, nós temos que estar juntos. Assim, essa força pode fazer, cara, de verdade. A gente pode mudar o tênis, a gente pode mudar o esporte no Brasil. E a minha crença é, o esporte, ele muda vidas, ele transforma vidas. As vidas vão transformar famílias. Famílias podem transformar bairros, que transformam cidades, estados, o país, o mundo. Essa é a minha missão de vida. Beleza, pessoal? Então, não entendi a sua dúvida, Cleide. Me chama no WhatsApp que eu te respondo, tá? Me chama se eu não respondi a pergunta de alguém. Pode me chamar que eu respondo aí no privado. Tá bom? De novo, então, agora sim, fechando. Foi um prazer inenarrável estar na presença de vocês. Espero que tenham aproveitado, espero que tenham gostado. Eu faço com o maior carinho, eu faço com amor, eu faço com dedicação isso aqui. Faço o melhor possível. Às vezes alguma coisa não sai como planejado. Se vocês tiverem feedbacks positivos ou críticas construtivas, são bem-vindas. E, pessoal, vamos juntos superar todos os nossos desafios e os nossos limites. Espero vocês no treinamento. Continuamos juntos na jornada. E qualquer dúvida, estou à disposição. Pessoal, um forte abraço.